Um milionário estava caminhando pelo banco e ficou chocado ao ver sua ex-namorada com um filho idêntico a ele. Rafael Santana ajustou o punho da camisa italiana enquanto caminhava pelos corredores de mármore do Banco Central. Seus passos ecoavam com a confiança de quem construiu um império financeiro aos 34 anos. O terno azul marinho de corte impecável complementava sua presença imponente, e os cabelos loiros perfeitamente alinhados refletiam a luz dos lustres de cristal. Aquela manhã de terça-feira prometia ser como qualquer outra. Rafael tinha uma reunião importante com os diretores para discutir a aquisição de mais uma empresa. Seus olhos azuis percorriam o ambiente com a frieza calculista de sempre, observando cada detalhe do luxuoso estabelecimento bancário. O movimento era intenso naquele horário matinal. Executivos apressados, clientes elegantes e funcionários dedicados criavam uma sinfonia urbana familiar aos seus ouvidos. Rafael sorriu discretamente ao pensar em como sua vida havia mudado nos últimos anos. De um jovem empreendedor cheio de sonhos para um dos homens mais ricos e influentes do país. Mas então, algo fez seu mundo parar completamente. Próximo ao balcão de atendimento VIP, uma figura familiar capturou sua atenção como um raio em dia claro. Cabelos loiros ondulados caindo delicadamente sobre os ombros, um vestido elegante em tom pastel que realçava sua beleza natural. Era impossível não reconhecer aquele perfil, aqueles gestos delicados, aquela presença que uma vez havia preenchido todos os espaços vazios de sua alma. Marina. O coração de Rafael disparou de uma forma que não acontecia há anos. As memórias vieram como uma avalanche, os sorrisos compartilhados, as promessas sussurradas, os sonhos construídos juntos antes que sua ambição profissional se tornasse mais importante que o amor. Ela estava ali, a apenas alguns metros de distância, tão linda quanto na última vez que se despediram 7 anos atrás. Mas não foi apenas a presença de Marina que fez Rafael sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ao lado dela, segurando firmemente sua mão, estava um menino pequeno. Cabelos loiros bagunçados pelo vento matinal. Uma camiseta azul com desenhos de super-heróis. Tênis coloridos que denunciavam sua idade infantil. O que realmente chocou Rafael não foi a existência da criança, mas sim os olhos do garoto. Aquele olhar azul intenso, a mesma cor que ele via no espelho todas as manhãs. A mesma expressão curiosa e determinada que sua mãe sempre dizia que ele tinha quando criança. As mesmas sobrancelhas ligeiramente arqueadas, a mesma linha do queixo decidido. O tempo parou. Rafael ficou completamente imóvel, como se fosse uma estátua de mármore no meio do banco movimentado. As pessoas continuavam passando ao seu redor. Conversas continuavam acontecendo. A vida seguia seu curso normal, mas para ele nada mais existia além daquele momento surreal. O menino não podia ter mais de 6 anos. Rafael fez os cálculos rapidamente em sua mente, e a matemática cruel confirmou suas suspeitas. 7 anos desde que se separaram, 6 anos de idade da criança. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de uma forma que fazia seu peito apertar de emoção e arrependimento. Marina ainda não havia notado sua presença. Ela estava concentrada em preencher alguns documentos, ocasionalmente, abaixando-se para conversar suavemente com o garoto, que balançava as perninhas, sentado na cadeira ao lado. O amor e cuidado em cada gesto dela eram evidentes, e Rafael sentiu uma pontada de dor ao perceber que havia perdido todos aqueles momentos preciosos. Pela primeira vez em muitos anos, Rafael Santana, o implacável homem de negócios que comandava reuniões com centenas de milhões em jogo, se viu completamente sem palavras. Sua mente, sempre tão calculista e preparada para qualquer situação, estava em branco total. O que se faz quando se descobre que talvez seja pai? Como se aproxima da mulher que uma vez amou mais que tudo, mas que deixou partir por orgulho e ambição?
Como se explica 7 anos de ausência, 7 anos de silêncio, 7 anos de uma vida construída sobre a ilusão de que havia feito as escolhas certas? Se você está gostando desta história emocionante, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. E conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Vamos criar uma corrente de carinho ao redor do mundo. Rafael permaneceu parado por longos minutos, observando a cena à distância. Sua mente trabalhava ferozmente, tentando processar a descoberta que mudaria sua vida para sempre. O executivo bem-sucedido, que enfrentava negociações milionárias sem piscar, estava completamente desarmado diante da possibilidade de ser pai. As memórias de Marina começaram a fluir como um rio represado que finalmente encontrou uma brecha. Ele lembrou-se do último dia que passaram juntos, 7 anos atrás. A discussão havia sido intensa, carregada de lágrimas e palavras que não poderiam ser desfeitas. Marina implorava para que ele escolhesse entre ela e a empresa que estava construindo. Rafael, cego pela ambição, havia escolhido os negócios. Naquela época, sua startup de tecnologia financeira estava no ponto de decolar. Investidores internacionais demonstravam interesse, oportunidades únicas surgiam diariamente, e Rafael sentia que estava a um passo de realizar todos os seus sonhos profissionais. Marina queria construir uma família. Falava sobre casamento, sobre filhos, sobre uma vida mais simples e feliz. Para o jovem empreendedor de 27 anos, aquilo parecia uma prisão dourada. A ruptura foi devastadora para ambos. Marina chorou, implorou, tentou fazê-lo entender que o dinheiro jamais preencheria o vazio que o amor verdadeiro poderia ocupar. Rafael, orgulhoso e determinado, manteve sua decisão. Disse coisas cruéis, palavras que doíam nele mesmo enquanto as pronunciava, mas que julgava necessárias para cortar os laços definitivamente. Agora, observando aquele menino que carregava seus traços físicos de forma tão evidente, Rafael compreendia o verdadeiro significado de suas escolhas. Marina havia tentado contatá-lo algumas vezes nos meses seguintes à separação, mas ele, imerso nos negócios e determinado a seguir em frente, havia ignorado suas ligações. Mudou de telefone, mudou de endereço, cortou todos os laços que poderiam trazê-la de volta à sua vida. O garoto levantou-se da cadeira e começou a explorar o ambiente ao redor. Seus movimentos eram cheios de energia e curiosidade, exatamente como Rafael havia sido na infância, segundo as histórias que sua mãe costumava contar. O menino observava os detalhes arquitetônicos do banco com admiração genuína, apontando para os lustres e fazendo perguntas que Marina respondia pacientemente. Rafael sentiu um aperto no peito ao perceber que não sabia nem mesmo o nome da criança. Não sabia quais eram suas comidas favoritas, seus medos, seus sonhos. Não sabia se ele gostava de futebol ou de livros, se preferia desenhos animados ou filmes de aventura. Não sabia nada sobre a infância do menino que possivelmente carregava seu DNA e certamente carregava seus traços físicos. A culpa começou a corroer Rafael de uma forma que nunca havia experimentado. Todos os sucessos profissionais, todas as conquistas financeiras, todos os prêmios e reconhecimentos que havia acumulado ao longo dos anos pareciam insignificantes diante da possibilidade de ter perdido os primeiros 6 anos de vida de seu filho. Marina estava terminando de assinar alguns documentos quando o menino se afastou um pouco mais dela. Suas pequenas pernas o levaram em direção à área onde Rafael permanecia imóvel, ainda processando a descoberta que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. O encontro dos olhares aconteceu de forma inesperada. O garoto, curioso como toda criança de sua idade, olhou diretamente para Rafael. Por alguns segundos que pareceram eternidade, pai e filho se encararam sem saber da conexão que possivelmente os ligava. Rafael viu sua própria infância refletida naqueles olhos azuis.
A mesma intensidade, a mesma faísca de inteligência, a mesma expressão questionadora que ele direcionava ao mundo quando tinha aquela idade. Era como olhar através de uma máquina do tempo e ver a si mesmo em miniatura. O menino sorriu timidamente, do jeito que crianças bem educadas fazem quando encontram estranhos em ambientes formais. Um sorriso doce, inocente, que carregava a pureza de quem ainda não conhece as complexidades da vida adulta. Rafael sentiu como se alguém tivesse apertado seu coração com força brutal. Naquele momento, independentemente de exames de DNA ou confirmações oficiais, Rafael soube com absoluta certeza que aquela criança era seu filho. A conexão foi instantânea, visceral, impossível de ignorar ou racionalizar. Era algo primitivo, paternal, que despertou nele instintos que nem sabia possuir. Marina finalmente levantou os olhos dos documentos e seguiu o olhar de seu filho. Quando viu Rafael ali, parado como uma estátua no meio do banco elegante, seu rosto perdeu toda a cor. Os papéis escorregaram de suas mãos trêmulas, espalhando-se pelo chão de mármore em câmera lenta. O silêncio entre eles foi ensurdecedor, carregado de 7 anos de ausência, de perguntas não feitas, de explicações não dadas. O destino havia armado um encontro que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar, mas que era inevitável e necessário para o curso de suas vidas. Marina permaneceu sentada, completamente imóvel, como se mover pudesse quebrar a realidade e fazê-la descobrir que tudo não passava de um sonho cruel. Seus olhos verdes se encheram de lágrimas que ela tentava desesperadamente conter. 7 anos haviam se passado desde a última vez que viu aquele rosto que uma vez conhecia melhor que o próprio. Rafael parecia diferente. Mais maduro, mais sofisticado, com uma aura de poder e sucesso que emanava de cada fibra de seu ser. O jovem sonhador e apaixonado que ela havia amado se transformara no homem de negócios implacável que as revistas especializadas retratavam com admiração. Mas os olhos continuavam os mesmos, aqueles olhos azuis que agora ela via refletidos no rostinho de seu filho. O menino, alheio à tensão que pairava no ar, continuou explorando o ambiente. Sua inocência era um contraste gritante com a tempestade emocional que seus pais biológicos enfrentavam internamente. Gabriel, era assim que Marina o havia batizado, havia herdado não apenas a aparência física do pai, mas também sua curiosidade insaciável e inteligência aguçada. Rafael finalmente conseguiu se mover. Seus passos eram lentos, calculados, como se estivesse caminhando em território minado. Cada metro que o aproximava de Marina e Gabriel parecia uma eternidade. Suas mãos tremiam ligeiramente, algo que não acontecia desde seus primeiros grandes negócios, quando ainda era jovem e inexperiente. Marina percebeu que ele se aproximava e instintivamente chamou Gabriel para perto de si. O movimento foi protetor, maternal, como se precisasse criar uma barreira física entre o filho e o homem que havia escolhido abandoná-los, sem nem mesmo saber de sua existência. Ela passou os braços ao redor dos ombros pequenos do menino, que se aninhou contra ela de forma natural e confiante. Quando Rafael chegou próximo o suficiente, a realidade da situação o atingiu com força total. Gabriel não era apenas uma criança que se parecia com ele. Era seu filho, seu sangue, sua continuidade no mundo. O garoto carregava seus genes, sua herança familiar, pedaços de sua alma que ele nem sabia que havia deixado para trás. A voz de Rafael falhou quando tentou pronunciar as primeiras palavras. Sua garganta estava seca e ele sentiu-se como um adolescente nervoso em seu primeiro encontro amoroso. O homem que comandava reuniões com centenas de pessoas, que negociava contratos milionários com frieza cirúrgica, estava completamente desarmado diante da ex-namorada e do filho que nunca soube que tinha. Marina quebrou o silêncio primeiro, sua voz saindo como um sussurro carregado de dor e ressentimento.
Ela não o chamou pelo nome, não fez acusações, não gritou ou chorou. Simplesmente o encarou com uma intensidade que comunicava 7 anos de sofrimento, de noites mal dormidas, de explicações impossíveis para um menino que perguntava sobre o pai. Gabriel levantou os olhos para a mãe, sentindo a tensão no ar, mesmo sem compreender sua origem. Sua sensibilidade infantil captava as emoções adultas ao redor, e ele se aproximou ainda mais de Marina, oferecendo o conforto inocente que apenas as crianças sabem dar. Suas pequenas mãos acariciaram o braço da mãe de forma protetora, invertendo os papéis e cuidando de quem sempre cuidara dele. Rafael observou a interação entre mãe e filho com uma mistura de admiração e dor. Marina havia criado Gabriel sozinha, moldando-o com amor, paciência e dedicação. O menino era educado, carinhoso, inteligente, um reflexo da qualidade da criação que havia recebido. Rafael sentiu uma gratidão imensa e uma culpa devastadora ao mesmo tempo. As lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Marina, rolando silenciosamente por suas faces. Não eram lágrimas de raiva ou desespero, mas de uma tristeza profunda e antiga que havia aprendido a carregar sozinha. Ela havia imaginado esse momento milhares de vezes ao longo dos anos, mas nunca havia conseguido prever como seria real e devastadoramente doloroso. Gabriel notou as lágrimas da mãe e, com a preocupação genuína que apenas os filhos têm pelos pais, perguntou baixinho se ela estava bem. Sua vozinha clara e doce cortou o silêncio tenso como uma melodia inesperada. Marina forçou um sorriso e assegurou que estava tudo bem, secando rapidamente as lágrimas e tentando recuperar a compostura. Rafael sentiu como se alguém tivesse cravado uma adaga em seu peito ao ouvir a voz de Gabriel. Era uma voz infantil comum, mas que carregava ecos de sua própria infância, entonações familiares que despertaram memórias distantes. Ele quis se aproximar, quis se apresentar, quis pegar o menino no colo e recuperar os 6 anos perdidos em um único abraço. Mas a realidade era mais complexa que seus impulsos. Marina havia construído uma vida nova, aparentemente estável e feliz. Gabriel não sabia quem ele era, e talvez nem soubesse que tinha um pai biológico vivo. Rafael compreendeu que sua presença ali era uma invasão, um tsunami emocional em vidas que haviam encontrado seu equilíbrio sem ele. O peso de suas escolhas passadas nunca havia sido tão evidente. Cada dia que passara construindo seu império financeiro era um dia a menos na vida de seu filho. Cada conquista profissional havia custado momentos preciosos e irreversíveis da infância de Gabriel. Cada milhão ganho representava uma oportunidade perdida de ser pai. A tensão no banco era quase tangível. Outros clientes começaram a perceber que algo significativo estava acontecendo, embora não compreendessem exatamente o que. Rafael, Marina e Gabriel formavam um triângulo emocional no meio do elegante ambiente bancário, cada um processando a situação de forma diferente. Rafael finalmente encontrou coragem para dar o primeiro passo. Sua voz saiu rouca, carregada de emoção mal contida, quando ele sussurrou o nome de Marina. Era apenas uma palavra, mas que carregava o peso de 7 anos de ausência, de arrependimentos não expressados, de um amor que havia tentado enterrar sob camadas de sucesso profissional. Marina fechou os olhos ao ouvir seu nome pronunciado por aquela voz familiar. Por um momento, ela foi transportada de volta no tempo, para os dias em que acordava ouvindo Rafael sussurrar seu nome ao pé do ouvido, quando eles planejavam um futuro juntos, quando acreditavam que o amor seria suficiente para superar qualquer obstáculo. Gabriel observava a interação com a curiosidade natural das crianças. Ele não compreendia a complexidade emocional do momento, mas sentia que algo importante estava acontecendo. Sua intuição infantil captava as ondas de emoção que emanavam dos adultos ao seu redor, e ele se mantinha próximo à mãe como um pequeno guardião protetor.
Rafael tentou formar uma frase, qualquer frase que pudesse quebrar o gelo e abrir caminho para uma conversa impossível. Como se explica 7 anos de ausência? Como se justifica ter ignorado tentativas de contato? Como se pede perdão por ter perdido os primeiros anos de vida do próprio filho sem nem saber de sua existência? Marina percebeu o esforço dele e, por um breve momento, seu coração se amoleceu. Ela lembrou-se do homem que havia amado, do jovem que sonhava em mudar o mundo, que falava sobre fazer a diferença na vida das pessoas através de sua empresa. Mas rapidamente, a realidade a trouxe de volta ao presente. A realidade de ter criado um filho sozinha, de ter enfrentado noites difíceis sem apoio, de ter inventado explicações sobre a ausência paterna. O silêncio se estendeu por mais alguns minutos. Gabriel, impaciente como toda criança, começou a balançar as pernas e a olhar ao redor, procurando algo mais interessante que a conversa tensa dos adultos. Seus olhos se fixaram nos detalhes arquitetônicos do banco, nas pinturas, nas paredes, nos movimentos das pessoas que passavam. Rafael aproveitou a distração momentânea do menino para estudar cada detalhe do rostinho, que era uma versão em miniatura do seu próprio. Gabriel havia herdado não apenas seus traços físicos, mas também pequenos gestos inconscientes, a forma como franzia a testa quando concentrado, como inclinava a cabeça quando curioso, como seus olhos se iluminavam quando algo o interessava. Marina notou o olhar intenso de Rafael direcionado ao filho e sentiu uma mistura de proteção maternal e uma dor antiga ressurgindo. Ela havia passado os primeiros anos da vida de Gabriel observando sozinha cada marco de desenvolvimento. Os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola. Momentos preciosos que Rafael havia perdido para sempre. Não por acaso ou tragédia, mas por escolha própria. A funcionária do banco se aproximou discretamente, perguntando se tudo estava bem e se Marina precisava de alguma assistência adicional. A interrupção serviu como um alívio temporário para a tensão que pairava no ar. Marina aproveitou a oportunidade para se recompor, verificando os documentos que havia deixado cair e tentando focar nas questões bancárias que a haviam levado ali. Rafael permaneceu próximo, mas respeitando o espaço deles. Ele observou Marina lidar com a situação de forma madura e eficiente, demonstrando a força e independência que havia desenvolvido ao longo dos anos. Ela não era mais a jovem romântica e dependente que ele havia deixado para trás. Havia se transformado em uma mulher forte, capaz de enfrentar a vida sozinha e criar um filho com amor e sabedoria. Gabriel, entediado com as questões bancárias dos adultos, começou a se aproximar timidamente de Rafael. A curiosidade infantil era mais forte que qualquer tensão emocional no ar. Ele havia notado que o homem elegante os observava com interesse especial, e sua natureza sociável o impelia a investigar. Rafael sentiu o coração disparar quando percebeu que Gabriel se aproximava. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele se abaixava para ficar na altura da criança. Era o primeiro contato direto com seu filho, mesmo que Gabriel não soubesse da relação familiar que os conectava. O menino, com a sinceridade brutal das crianças, comentou sobre o terno bonito de Rafael e perguntou se ele era um príncipe de conto de fadas. A inocência da pergunta arrancou um sorriso genuíno do rosto tenso de Rafael, o primeiro sorriso real que ele esboçara desde que descobrira a existência de Gabriel. Marina observou a interação com o coração apertado. Ver pai e filho juntos, mesmo que de forma casual e desconhecendo sua relação, despertou nela sentimentos contraditórios. Por um lado, havia uma alegria primitiva em ver Gabriel interagir com seu pai biológico. Por outro, havia o medo e a proteção maternal que a faziam querer interromper o contato antes que se tornasse mais significativo. Rafael respondeu à pergunta de Gabriel com gentileza, explicando que não era um príncipe, mas que gostava de se vestir bem para o trabalho.
Sua voz estava mais suave, adaptada para conversar com uma criança, e Marina reconheceu ecos do homem carinhoso que havia amado no passado. Em conversa informal entre Rafael e Gabriel, continuou por alguns minutos, criando uma atmosfera surreal de naturalidade em meio ao caos emocional que dominava os adultos. O menino, completamente alheio às complexidades da situação, tratava Rafael como qualquer adulto gentil que demonstrasse interesse genuíno por ele. Marina terminou suas transações bancárias, mas permaneceu próxima, observando cada gesto, cada palavra trocada entre pai e filho. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando decidir qual seria a melhor forma de lidar com aquela situação inesperada. Deveria interromper a conversa e sair imediatamente? Deveria confrontar Rafael ali mesmo? Deveria revelar a verdade para Gabriel naquele momento? Rafael, por sua vez, estava vivenciando as emoções mais intensas de sua vida adulta. Cada sorriso de Gabriel, cada gesto inocente, cada pergunta curiosa da criança despertava nele um instinto paternal que nem sabia possuir. Era como se uma parte adormecida de sua alma tivesse sido subitamente acordada por um terremoto emocional. Gabriel contou a Rafael sobre seu desenho animado favorito, sobre sua escola, sobre o cachorrinho que queria ganhar de aniversário. Cada pequena revelação era como um tesouro para Rafael, que absorvia avidamente qualquer informação sobre a vida do menino que possivelmente era seu filho. A funcionária do banco retornou com alguns documentos adicionais para Marina assinar. O movimento quebrou a bolha de intimidade que havia se formado ao redor de Rafael e Gabriel, trazendo todos de volta à realidade do momento presente. Marina aproveitou a oportunidade para chamar Gabriel de volta para perto de si, alegando que precisavam ir embora. Rafael sentiu um pânico imediato ao perceber que eles estavam prestes a partir. 7 anos de ausência, alguns minutos de reencontro, e agora eles simplesmente desapareceriam de sua vida novamente? A perspectiva era insuportável. Ele precisava de respostas, precisava de tempo, precisava de uma oportunidade para compreender e talvez corrigir os erros do passado. Marina pegou a mão de Gabriel e começou a se dirigir para a saída do banco. Seus movimentos eram deliberados e apressados, como se fugir fosse a única forma de lidar com a situação. Ela evitava olhar diretamente para Rafael, sabendo que qualquer contato visual poderia quebrar sua determinação de proteger a si mesma e ao filho da dor potencial que aquele reencontro representava. Rafael a seguiu a uma distância respeitosa, sua mente calculando rapidamente as possibilidades. Ele não podia simplesmente deixá-los partir novamente. Não depois de descobrir que possivelmente tinha um filho. Não depois de sentir uma conexão tão forte com Gabriel. Não depois de perceber que Marina havia criado sozinha a criança mais adorável e inteligente que já havia encontrado. Do lado de fora do banco, Marina parou brevemente para colocar Gabriel no banco de trás de seu carro modesto. Era um contraste gritante com a frota de carros de luxo que Rafael possuía, mas que respirava amor e cuidado em cada detalhe. Havia brinquedos organizados, uma mantinha pequena, livros infantis, todos os sinais de uma mãe dedicada que fazia de seu veículo um espaço acolhedor para o filho. Rafael se aproximou cautelosamente, suas palavras saindo de forma atropelada e desesperada. Ele implorou por alguns minutos de conversa, por uma oportunidade de explicar, de entender, de tentar consertar o que havia quebrado tantos anos atrás. Sua voz carregava uma vulnerabilidade que Marina nunca havia ouvido antes, nem mesmo nos tempos em que estavam juntos. Marina hesitou, sua mão na maçaneta da porta do motorista. Parte dela queria fugir, proteger Gabriel e a si mesma de mais dor. Mas outra parte, aquela que ainda guardava fragmentos do amor que havia sentido por Rafael, reconhecia o desespero genuíno em sua voz e a necessidade de, talvez, finalmente, colocar um ponto final naquela história.
Gabriel, do banco de trás, observava a interação com curiosidade crescente. Ele percebeu que havia algo especial sobre aquele homem elegante, algo que fazia sua mãe ficar diferente, mais tensa e emocional. Com a intuição aguçada das crianças, ele sentiu que aquela conversa era importante, mesmo sem compreender exatamente por quê. Marina finalmente concordou em conversar, mas estabeleceu condições claras. Seria uma conversa breve, em local público, e Gabriel não poderia ficar sabendo de detalhes que pudessem confundi-lo ou machucá-lo. Ela havia passado 6 anos protegendo seu filho de perguntas sobre a ausência paterna e não estava disposta a colocar essa proteção em risco impulsivamente. Rafael aceitou todas as condições sem hesitar. Qualquer oportunidade de conversar com Marina, de entender o que havia acontecido, de descobrir a verdade sobre Gabriel, era preciosa demais para ser desperdiçada. Eles combinaram de se encontrar em uma cafeteria próxima em 2 horas, tempo suficiente para que Marina levasse Gabriel para a escola e se preparasse emocionalmente para uma conversa que poderia mudar tudo. Enquanto o carro de Marina se afastava, Rafael permaneceu parado na calçada, observando até que desapareceu no trânsito. Sua vida havia mudado completamente em questão de minutos. O homem que havia acordado naquela manhã, pensando em fusões e aquisições, agora enfrentava a possibilidade de ser pai, de ter perdido anos preciosos da vida de uma criança que carregava seus traços e, aparentemente, sua personalidade. As próximas 2 horas seriam as mais longas de sua vida, repletas de ansiedade, arrependimento e uma esperança frágil de que talvez, apenas talvez, ele pudesse encontrar uma forma de recuperar o que havia perdido e construir algo novo sobre os destroços de suas escolhas passadas. A cafeteria escolhida por Marina era um lugar acolhedor e discreto, longe dos círculos sociais que Rafael frequentava. Mesas de madeira rústica, aroma de café fresco no ar e uma atmosfera que convidava a conversas íntimas. Rafael chegou 15 minutos antes do horário combinado, sua ansiedade impossível de controlar. Ele havia passado as 2 horas anteriores em um estado de nervosismo que não experimentava desde a adolescência. Tentou trabalhar, mas as planilhas e relatórios pareciam hieróglifos incompreensíveis. Tentou se distrair com ligações de negócios, mas sua mente invariavelmente retornava ao rosto de Gabriel, aos olhos azuis idênticos aos seus, ao sorriso inocente que havia despertado nele emoções primitivas e avassaladoras. Marina chegou pontualmente, seus movimentos cuidadosos e deliberados. Ela havia deixado Gabriel na escola, inventando uma desculpa sobre compromissos de trabalho para explicar seu atraso. Durante o caminho até a cafeteria, ensaiou mentalmente a conversa que estava prestes a ter, tentando preparar-se para revelações e confrontos que havia evitado por 7 anos. O encontro dos olhares foi intenso e carregado de história. Rafael se levantou respeitosamente quando Marina se aproximou da mesa, um gesto automático que revelava a educação refinada que havia recebido na infância. Ela aceitou a cortesia com um aceno discreto, sentando-se de forma que mantivesse uma distância física segura entre eles. Os primeiros minutos foram preenchidos por um silêncio constrangedor, quebrado apenas pelo barulho ambiente da cafeteria e pelo pedido de Marina por um café simples. Rafael optou por chá, sua garganta seca demais para lidar com a acidez do café. Ambos evitavam contato visual direto, como se olhar nos olhos pudesse quebrar a fragilidade do momento. Rafael foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz saindo baixa e carregada de emoção. Ele perguntou diretamente sobre Gabriel, se o menino era seu filho, se Marina havia tentado contatá-lo quando descobriu a gravidez. As perguntas saíram de forma atropelada, como se ele temesse que Marina pudesse se levantar e ir embora antes que conseguisse as respostas que precisava. Marina respirou fundo antes de responder, suas palavras saindo medidas e cuidadosas. Sim,
Gabriel era filho dele. Sim, ela havia tentado contatá-lo inúmeras vezes durante a gravidez e nos primeiros meses de vida do bebê. Ela havia ligado para seu telefone antigo dezenas de vezes, havia mandado mensagens que nunca foram respondidas, havia até mesmo procurado sua empresa apenas para descobrir que Rafael havia dado instruções expressas para que não passassem ligações dela. Cada palavra de Marina era como uma facada no peito de Rafael. Ele lembrou-se vagamente das ligações insistentes que havia instruído sua secretária a bloquear, das mensagens que havia deletado sem ler, achando que eram tentativas de Marina de reconquistá-lo. Sua arrogância e orgulho jovens haviam impedido que ele descobrisse sobre a gravidez, fazendo-o perder os momentos mais importantes da vida de seu filho. Marina continuou sua narrativa com uma voz que oscilava entre dor e determinação. Ela contou sobre os primeiros meses sozinha, sobre as noites sem dormir, sobre o parto que enfrentou, acompanhada apenas por sua mãe. Falou sobre as dificuldades financeiras iniciais, sobre como teve que abandonar temporariamente seus estudos para cuidar de Gabriel, sobre as vezes que chorou de exaustão e solidão. Rafael ouvia em silêncio absoluto, sua culpa crescendo com cada revelação. Enquanto ele celebrava seus primeiros grandes contratos e investia cada minuto em construir seu império financeiro, Marina enfrentava as responsabilidades da maternidade completamente sozinha. Enquanto ele jantava em restaurantes caros com investidores, ela economizava cada centavo para comprar fraldas e leite para Gabriel. A confissão mais dolorosa veio quando Marina revelou que Gabriel havia perguntado sobre o pai desde muito pequeno. Ela havia inventado histórias vagas sobre um homem que viajava muito a trabalho, que morava longe, que não podia visitá-los no momento. Mentiras brancas para proteger o coração de uma criança que não compreendia porque não tinha um pai presente, como os colegas da escola. Rafael sentiu suas mãos tremendo quando Marina descreveu a primeira vez que Gabriel desenhou uma família na escola. Apenas uma mãe e um filho, uma ausência gritante onde deveria estar a figura paterna. A professora havia perguntado discretamente a Marina sobre a situação familiar, demonstrando preocupação com o impacto emocional da ausência paterna no desenvolvimento da criança. Marina parou sua narrativa abruptamente, como se percebesse que estava compartilhando mais dor do que havia planejado. Ela secou as lágrimas que escorriam silenciosamente por suas faces e tentou recuperar a compostura. Não era sua intenção fazer Rafael se sentir culpado. Pelo menos, não era seu objetivo principal. Ela queria apenas que ele compreendesse as consequências reais de suas escolhas. Rafael tentou se explicar, falar sobre sua imaturidade na época, sobre como estava focado demais nos negócios para perceber o que realmente importava. Mas as palavras soavam vazias, até para ele mesmo. Não havia justificativa para ter ignorado as tentativas de contato de Marina, para ter escolhido conscientemente cortar todos os laços que poderiam trazê-la de volta à sua vida. Marina o interrompeu gentilmente, explicando que não estava ali para ouvir desculpas ou justificativas. 7 anos haviam se passado, Gabriel havia crescido sem pai, e ela havia encontrado forças para ser mãe e pai ao mesmo tempo. Ela havia superado a dor da rejeição e construído uma vida estável e feliz para si e para o filho. A pergunta que Rafael mais temia finalmente chegou. O que ele queria agora? Porque depois de 7 anos de ausência total, ele subitamente demonstrava interesse em conhecer Gabriel. Marina deixou claro que não permitiria que ninguém entrasse na vida de seu filho apenas para causar confusão ou dor adicional. Rafael lutou para encontrar as palavras certas. Ele queria dizer que havia mudado, que agora compreendia o valor da família, que estava arrependido de todas as suas escolhas passadas.
Queria prometer que seria um pai presente e amoroso, que compensaria os anos perdidos, mas sabia que palavras eram insuficientes diante de 7 anos de ausência. Marina estabeleceu suas condições de forma clara e firme. Se Rafael realmente desejasse conhecer Gabriel, teria que provar que era capaz de compromisso e constância. Não seriam permitidas aparições esporádicas que pudessem confundir ou magoar a criança. Qualquer relacionamento com Gabriel teria que ser construído gradualmente, com paciência e respeito pelo bem-estar emocional do menino. Rafael saiu da cafeteria com o coração pesado e a mente em turbilhão. A conversa com Marina havia sido mais devastadora do que qualquer negociação mal-sucedida ou perda financeira que já havia enfrentado. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele compreendeu verdadeiramente o significado da palavra consequências. Durante o trajeto de volta ao escritório, Rafael não conseguiu se concentrar no trânsito, nos compromissos do dia ou nas responsabilidades profissionais que o aguardavam. Sua mente estava completamente ocupada processando as revelações de Marina e tentando imaginar como seria possível construir um relacionamento com um filho que não o conhecia. Chegando ao seu escritório no último andar de um prédio comercial de luxo, Rafael foi direto para a janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Aquela vista sempre o havia inspirado, lembrando-o de tudo que havia conquistado através de trabalho árduo e determinação. Mas agora, observando a vastidão urbana, ele sentia apenas um vazio profundo e a percepção de que todo o seu sucesso era incompleto. Sua secretária tentou atualizar sobre os compromissos do dia, mas Rafael pediu para cancelar todas as reuniões. Pela primeira vez em anos, os negócios não eram sua prioridade. Ele precisava de tempo para processar emocionalmente tudo o que havia descoberto e para planejar cuidadosamente seus próximos passos. Rafael passou horas pesquisando sobre paternidade tardia, sobre como construir relacionamentos com filhos após anos de ausência, sobre os impactos psicológicos da ausência paterna no desenvolvimento infantil. Cada artigo que lia aumentava sua culpa, mas também sua determinação de encontrar uma forma de corrigir seus erros. Ele lembrou-se de sua própria infância, da presença constante e amorosa de seu pai. Lembrou-se dos finais de semana jogando futebol no quintal, das conversas sobre a vida durante os jantares em família, do apoio incondicional que recebeu quando decidiu empreender. Tudo que Gabriel havia perdido por causa de suas escolhas egoístas. A ironia da situação não passou despercebida. Rafael havia construído um império financeiro com o objetivo de proporcionar segurança e oportunidades para uma família futura. Mas quando a oportunidade real de ter uma família surgiu, ele a rejeitou em favor dos negócios. Agora possuía mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas, mas havia perdido os primeiros 6 anos de vida de seu único filho. Marina havia deixado claro que qualquer aproximação com Gabriel teria que ser gradual e respeitosa. Ela não estava interessada em seu dinheiro ou em seus recursos. Havia aprendido a viver de forma independente e orgulhava-se de ter criado Gabriel com amor e valores sólidos, mesmo enfrentando dificuldades financeiras. Rafael começou a planejar uma estratégia diferente de qualquer outra que já havia desenvolvido. Não seria uma estratégia de negócios baseada em poder e recursos, mas uma abordagem humana baseada em paciência, humildade e mudança genuína de comportamento. Ele teria que provar que era capaz de ser mais que um provedor financeiro. Teria que demonstrar que podia ser um pai de verdade. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficou acordado, imaginando como seria a vida se tivesse feito escolhas diferentes 7 anos atrás. Imaginou-se ensinando Gabriel a andar de bicicleta, ajudando-o com a lição de casa, levando-o para conhecer o escritório, compartilhando com o menino as lições que havia aprendido sobre vida e negócios.
Mas não eram apenas fantasias sobre o futuro que o mantinham acordado. Era também a dor aguda de saber que havia perdido momentos únicos e irreversíveis. Os primeiros passos de Gabriel, suas primeiras palavras, sua primeira risada, seu primeiro dia de escola. Momentos que Marina havia vivido sozinha, criando memórias preciosas que ele jamais poderia compartilhar. Rafael tomou uma decisão que surpreenderia qualquer um que o conhecesse profissionalmente. Ele cancelaria todos os compromissos de negócios não essenciais pelos próximos meses. Delegaria mais responsabilidades para sua equipe de confiança. Sua prioridade agora seria conquistar o direito de conhecer seu filho e talvez de se tornar uma presença positiva na vida de Gabriel. Na manhã seguinte, Rafael ligou para Marina. Sua voz era humilde, diferente do tom confiante que ela lembrava do passado. Ele pediu uma oportunidade para provar que havia mudado, que estava disposto a respeitar todas as condições que ela estabelecesse, que seu único objetivo era conhecer Gabriel e, se possível, construir uma relação saudável com ele. Marina hesitou antes de responder. Parte dela queria proteger Gabriel de qualquer possibilidade de decepção, mas outra parte reconhecia que toda criança merecia ter a oportunidade de conhecer seus dois pais, desde que isso fosse feito de forma segura e amorosa. Ela concordou em permitir que Rafael começasse a participar periferamente da vida de Gabriel. Nada de revelações dramáticas sobre paternidade, nada de presentes extravagantes que pudessem confundir o menino. Apenas a presença gradual e consistente de um adulto que demonstrasse interesse genuíno em conhecê-lo como pessoa. O primeiro passo seria Rafael aparecer casualmente em alguns lugares que Gabriel frequentava. O parque onde ele brincava aos finais de semana, a biblioteca infantil onde Marina o levava regularmente, eventos escolares abertos ao público. Encontros que pareceriam coincidências naturais, mas que permitiriam a Rafael observar seu filho e, gradualmente, construir uma familiaridade. Rafael aceitou todas as condições sem hesitação. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele não estava no controle total da situação e, estranhamente, isso não o incomodava. O que importava era ter uma chance, por menor que fosse, de conhecer Gabriel e talvez um dia de se tornar o pai que deveria ter sido desde o início. O parque municipal estava movimentado naquele sábado ensolarado. Famílias inteiras aproveitavam o clima agradável. Crianças corriam entre os brinquedos, casais caminhavam pelos caminhos arborizados. Rafael chegou cedo, vestido de forma mais casual que seu habitual, calça jeans, camisa polo e tênis esportivos. Queria parecer um pai comum aproveitando o fim de semana. Ele se posicionou estrategicamente em um banco próximo ao playground, fingindo ler um jornal enquanto observava discretamente as famílias ao redor. Sua ansiedade era palpável. As mãos suavam ligeiramente segurando o papel e ele checava o relógio a cada poucos minutos. Marina havia mencionado que costumava levar Gabriel ao parque por volta das 10 da manhã nos sábados. Quando finalmente os viu chegando, Rafael sentiu seu coração acelerar de uma forma que não experimentava desde a adolescência. Gabriel corria à frente, sua energia infantil contagiante, enquanto Marina o seguia com passos mais comedidos, carregando uma pequena mochila com lanches e água. O menino usava uma camiseta do seu super-herói favorito e shorts coloridos, sua aparência radiante de felicidade simples. Rafael observou Gabriel explorar o playground com a curiosidade característica das crianças. O menino testava cada brinquedo, interagia naturalmente com outras crianças, demonstrava uma personalidade sociável e confiante. Era evidente que Marina havia feito um trabalho excepcional, criando uma criança equilibrada e feliz, apesar de todas as dificuldades que havia enfrentado sozinha. Marina notou a presença de Rafael após alguns minutos, mas não demonstrou surpresa.
Eles haviam combinado que ele poderia frequentar os mesmos locais que Gabriel, desde que mantivesse distância e não interferisse diretamente nas atividades do menino. Era um acordo delicado, uma forma de permitir que Rafael observasse seu filho sem criar confusão ou expectativas prematuras. Gabriel, brincando no escorregador, eventualmente notou o homem do banco lendo jornal. Com a ausência total de timidez que caracteriza algumas crianças bem ajustadas, ele acenou alegremente para Rafael, reconhecendo-o vagamente do encontro no banco alguns dias antes. Rafael retribuiu o aceno com um sorriso genuíno, cuidando para não demonstrar excessivo entusiasmo que pudesse chamar atenção. Durante as 2 horas seguintes, Rafael observou cada movimento de Gabriel. Viu como o menino dividia seus brinquedos com outras crianças, como ajudava um coleguinha menor a subir na gangorra, como corria para Marina sempre que precisava de água ou um abraço reconfortante. Cada gesto revelava uma criança bem educada, carinhosa e segura de si. O momento mais tocante aconteceu quando Gabriel se machucou levemente ao cair da balança. Suas lágrimas foram imediatas, como é natural nas crianças, e Rafael teve que controlar um impulso primitivo de correr para consolá-lo. Marina chegou rapidamente, limpou o pequeno arranhão no joelho, ofereceu beijinhos curativos e distraiu Gabriel com uma piada que o fez rir novamente em segundos. Rafael percebeu que estava observando uma dinâmica perfeita entre mãe e filho. Marina não era superprotetora, permitindo que Gabriel explorasse e assumisse pequenos riscos apropriados para sua idade, mas estava sempre presente quando ele precisava, oferecendo conforto, segurança e orientação com naturalidade e amor incondicional. Quando chegou a hora de irem embora, Gabriel passou correndo próximo ao banco onde Rafael estava sentado. Por impulso, Rafael comentou sobre a camiseta legal do super-herói. Gabriel parou imediatamente, seus olhos se iluminando com a oportunidade de falar sobre seu personagem favorito. Por alguns minutos preciosos, pai e filho conversaram sobre histórias em quadrinhos, filmes e aventuras imaginárias. Marina observou a interação a uma distância segura, notando como Gabriel se sentia naturalmente à vontade com Rafael. Havia algo instintivo na forma como eles se conectavam, uma familiaridade inexplicável que transcendia a lógica. Ela percebeu também como Rafael se esforçava para falar na altura da criança, demonstrando interesse genuíno em cada palavra que Gabriel dizia. A conversa foi interrompida naturalmente quando Gabriel lembrou que havia prometido à mãe que iriam tomar sorvete após o parque. Ele se despediu de Rafael com a espontaneidade infantil, desejando-lhe um bom final de semana antes de correr de volta para Marina. Rafael ficou sozinho no banco, seu coração transbordando de emoções contraditórias. Naquela noite, Rafael ligou para Marina para agradecer pela oportunidade. Sua voz carregava uma humildade que ela não reconhecia do passado. Ele descreveu como havia sido tocante observar Gabriel, como estava impressionado com o trabalho que ela havia feito criando uma criança tão especial, como se sentia privilegiado por ter tido alguns minutos de conversa com seu filho. Marina admitiu que havia ficado surpresa com a naturalidade da interação entre eles. Gabriel havia mencionado o homem legal do parque durante o caminho para casa, perguntando se eles o veriam novamente. Era evidente que a criança havia gostado de Rafael, e isso criava tanto esperança quanto preocupação no coração de Marina. Rafael pediu permissão para repetir a experiência no próximo fim de semana. Queria continuar observando Gabriel, aprendendo sobre sua personalidade, seus gostos, seus medos e alegrias. Marina concordou, mas reforçou que qualquer mudança na dinâmica teria que ser gradual e sempre priorizando o bem-estar emocional de Gabriel. Quando desligou o telefone, Rafael se deu conta de que havia passado o melhor sábado de sua vida adulta. Não havia fechado nenhum negócio, não havia ganhado dinheiro, não havia expandido seu império financeiro.
mas havia passado algumas horas observando seu filho brincar e havia conversado com ele sobre super-heróis. Isso valia mais que qualquer conquista profissional que já havia alcançado. 3 semanas se passaram desde o primeiro encontro no parque. Rafael havia se tornado uma presença regular nos locais que Gabriel frequentava, sempre respeitando as regras estabelecidas por Marina. Aos poucos, o menino começou a reconhecê-lo e a procurá-lo ativamente quando o via, criando uma familiaridade natural que surpreendia até mesmo Marina. Rafael descobriu que ser pai, mesmo que Gabriel ainda não soubesse disso, era completamente diferente de qualquer desafio profissional que já havia enfrentado. Não havia estratégias pré-definidas, manuais de instrução ou fórmulas garantidas de sucesso. Cada interação com Gabriel requeria autenticidade, paciência e uma capacidade de se conectar com a pureza e simplicidade do mundo infantil. Naquele sábado específico, Gabriel correu até Rafael assim que o viu no parque, carregando um desenho que havia feito durante a semana. Era um retrato da família, ele e Marina, mas desta vez havia uma terceira figura ao lado, um homem alto que Gabriel havia chamado de meu amigo Rafael, quando mostrou o desenho para a mãe. Rafael segurou o papel com mãos trêmulas, emocionado além das palavras, ao ver que ocupava um espaço no mundo imaginário de Gabriel. O desenho era simples, feito com giz de cera colorido, mas representava algo profundo. A aceitação inconsciente de uma criança que havia permitido que ele fizesse parte de sua vida, mesmo sem conhecer a verdade sobre sua identidade. Marina observou a reação de Rafael ao desenho e sentiu seu coração se amolecer. Apesar de todos os anos de ressentimento, ela não podia negar que Rafael estava genuinamente mudado. Sua presença nos últimos fins de semana havia sido constante, respeitosa e focada inteiramente em conhecer Gabriel. Ele não havia tentado impressionar com presentes caros ou prometido coisas que não poderia cumprir. Gabriel, alheio às complexidades emocionais dos adultos ao seu redor, puxou Rafael pela mão para mostrar-lhe uma nova área do playground que havia descoberto. Era um pequeno labirinto de túneis coloridos que desafiava as crianças a encontrar a saída. Rafael se abaixou e seguiu Gabriel através dos túneis, experimentando o mundo do ponto de vista de uma criança de 6 anos. Durante a brincadeira, Rafael observou como Gabriel resolvia problemas, como reagia a pequenas frustrações, como celebrava suas conquistas. O menino era determinado como o pai, mas também tinha a gentileza e sensibilidade emocional que havia herdado de Marina. Era uma combinação perfeita dos melhores traços de seus 2 pais. Após uma hora de brincadeiras intensas, Gabriel estava sedento e cansado. Rafael ofereceu-se para comprar água e um lanche leve, um gesto que Marina inicialmente hesitou em aceitar. Mas Gabriel já havia corrido em direção à lanchonete, confiante de que Rafael o seguiria, e Marina percebeu que recusar poderia confundir ou magoar o menino. Na lanchonete, Gabriel tagarelou sobre seus amigos da escola, sobre a professora que havia elogiado seu desenho, sobre o livro que estava aprendendo a ler. Rafael absorvia cada palavra com a atenção que normalmente dedicava apenas às negociações mais importantes. Para ele não havia nada mais fascinante que descobrir como a mente de seu filho funcionava. Gabriel mencionou casualmente que alguns colegas da escola tinham pais que os buscavam ocasionalmente e perguntou a Rafael se ele tinha filhos. A pergunta inocente criou um momento de tensão silenciosa. Rafael olhou para Marina, buscando orientação sobre como responder. Era uma oportunidade de plantar as primeiras sementes da verdade, mas também um momento delicado que poderia complicar tudo. Marina tomou a decisão rapidamente, explicando a Gabriel que Rafael era um amigo especial que gostava muito dele, mas que nem todos os adultos tinham filhos. Gabriel aceitou a explicação com a simplicidade característica das crianças,
mais interessado em seu sanduíche do que nas complexidades dos relacionamentos adultos. Quando chegou a hora de ir embora, Gabriel abraçou Rafael espontaneamente, um gesto que quase fez o homem começar a chorar ali mesmo. Era o primeiro abraço de seu filho, um momento que havia imaginado milhares de vezes durante as últimas semanas. O menino cheirava a protetor solar e aventura, e Rafael memorizou cada segundo daquela sensação. Naquela noite, Marina ligou para Rafael, sua voz mais suave que nas conversas anteriores. Ela havia decidido que era hora de dar o próximo passo. Gabriel havia perguntado se Rafael poderia visitá-los em casa algum dia, e Marina percebeu que não podia mais negar essa possibilidade sem criar confusão na mente da criança. Rafael mal conseguiu conter sua emoção ao receber o convite. Visitar a casa onde Gabriel morava, ver seu quarto, conhecer seu mundo privado, era mais do que havia ousado esperar. Marina estabeleceu as condições habituais. Seria uma visita curta, casual, focada em Gabriel, sem revelações sobre paternidade, até que ela decidisse que era o momento certo. Eles combinaram para o domingo seguinte. Rafael passaria a tarde na casa deles. Talvez ajudaria Gabriel com algum projeto escolar, jantariam algo simples juntos. Seria a primeira vez que Rafael estaria no ambiente doméstico de seu filho, e ele estava simultaneamente aterrorizado e extasiado com a possibilidade. Quando desligou o telefone, Rafael se deu conta de que sua vida havia mudado completamente. Seus valores, prioridades e definições de sucesso haviam sido revolucionados pela presença de uma criança de 6 anos que ainda não sabia que ele era seu pai. E pela primeira vez em sua vida adulta, Rafael estava verdadeiramente feliz. Não por causa do que havia conquistado, mas por causa do que estava construindo. Uma relação com seu filho baseada em amor, respeito e presença genuína. O domingo chegou carregado de expectativa e nervosismo. Rafael escolheu suas roupas cuidadosamente, optando por algo casual, mas respeitoso. Uma camisa social clara sem gravata e calça jeans. Ele queria parecer acessível para Gabriel, mas também demonstrar para Marina que levava a ocasião a sério. Nas mãos, carregava apenas um pequeno quebra-cabeça adequado para a idade de Gabriel. Nada extravagante que pudesse parecer uma tentativa de impressionar. A casa de Marina ficava em um bairro residencial tranquilo, com ruas arborizadas e casas modestas, mas bem cuidadas. Era um contraste gritante com o apartamento de cobertura onde Rafael morava, mas irradiava calor humano e aconchego que sua mansão luxuosa jamais havia possuído. O jardim pequeno estava repleto de flores coloridas e havia uma bicicleta infantil azul encostada na varanda. Gabriel abriu a porta antes mesmo que Rafael pudesse tocar a campainha, como se estivesse esperando ansiosamente na janela. Seus olhos brilharam de alegria genuína ao ver Rafael, e ele o puxou pela mão para mostrar sua casa com o orgulho natural das crianças. Rafael foi conduzido através de cada cômodo como se fosse um explorador descobrindo um novo continente. O quarto de Gabriel era um universo de imaginação e criatividade. Desenhos coloridos cobriam as paredes, livros infantis organizados em prateleiras baixas, brinquedos arrumados em caixas etiquetadas com caligrafia cuidadosa de Marina. Rafael observou cada detalhe como se estivesse memorizando um mapa do tesouro, tentando absorver 6 anos de vida de seu filho através dos objetos que contavam sua história. Marina observava a interação com uma mistura de ansiedade e ternura. Ver Rafael no ambiente doméstico que ela havia construído sozinha era surreal e emocionalmente complexo. Mas a alegria genuína de Gabriel com a visita era inegável, e isso pesava mais que suas próprias reservas. Ela havia aprendido a colocar a felicidade de seu filho acima de seus próprios medos. Durante a tarde, Rafael ajudou Gabriel a montar um projeto escolar sobre o sistema solar. Sentados no chão da sala, eles colaram planetas de papel em uma cartolina azul, discutindo distâncias astronômicas e curiosidades sobre cada planeta.
Rafael ficou impressionado com a inteligência aguçada de Gabriel, sua capacidade de fazer perguntas profundas e conexões criativas. O momento mais significativo aconteceu quando Gabriel, concentrado em colar Saturno na posição correta, comentou casualmente que gostaria que Rafael fosse seu pai. A frase saiu com a naturalidade com que as crianças expressam seus desejos, sem drama ou peso emocional. Para Gabriel, era simplesmente uma observação honesta sobre como se sentia confortável e feliz na presença de Rafael. O silêncio que seguiu foi carregado de significado. Rafael sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir aquelas palavras. Marina, que estava preparando o jantar na cozinha, ouviu o comentário e sentiu seu coração acelerar. Era o momento que ela havia temido e antecipado, quando Gabriel expressaria naturalmente o desejo de ter Rafael como figura paterna. Rafael olhou para Marina, buscando orientação sobre como responder. Ela se aproximou lentamente, secando as mãos no avental, e se sentou no chão ao lado deles. Com uma voz suave, mas firme, ela disse a Gabriel que Rafael era realmente muito especial para eles e que, às vezes, as famílias podem ser formadas de maneiras diferentes e especiais. Gabriel, com a adaptabilidade natural das crianças, aceitou a explicação e voltou sua atenção para o projeto escolar. Mas Rafael percebeu que algo havia mudado no ar. Marina havia aberto uma porta, uma possibilidade de que, talvez, Gabriel pudesse um dia conhecer a verdade sobre sua paternidade de uma forma que não o machucasse ou confundisse. Durante o jantar simples de macarrão com molho caseiro, Gabriel contou histórias da escola, Rafael compartilhou algumas aventuras profissionais adaptadas para um público infantil e Marina observou como os dois se conectavam naturalmente. Havia uma química evidente entre pai e filho, uma familiaridade que transcendia o tempo que haviam passado juntos. Quando chegou a hora de Rafael ir embora, Gabriel o abraçou longamente e perguntou quando ele voltaria. Rafael prometeu que voltaria sempre que Marina permitisse e que Gabriel poderia ligar para ele sempre que quisesse conversar. Era uma promessa sincera, um compromisso que Rafael estava determinado a honrar pelo resto da vida. Na despedida, Marina caminhou com Rafael até o portão. Sob a luz suave da lua cheia, ela finalmente verbalizou o que ambos sabiam que estava acontecendo. Gabriel estava se apegando a Rafael de uma forma profunda e genuína. A criança havia encontrado naturalmente a figura paterna que sempre lhe faltara, mesmo sem conhecer a verdade biológica da situação. Marina tomou uma decisão corajosa naquele momento. Ela disse a Rafael que estava considerando contar a verdade a Gabriel, gradualmente e de forma adequada para sua idade. Não porque se sentia pressionada, mas porque percebia que a criança merecia conhecer sua história completa e porque Rafael havia provado, através de meses de dedicação consistente, que era capaz de ser o pai que Gabriel merecia. Rafael sentiu lágrimas de gratidão escorrendo por suas faces. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio profundo e esperança renovada. Pela primeira vez desde o reencontro no banco, ele vislumbrou um futuro onde poderia ser verdadeiramente pai de Gabriel, onde poderia compensar os anos perdidos e construir uma relação autêntica com seu filho. Dirigindo de volta para casa, Rafael refletiu sobre a jornada extraordinária que havia começado com um encontro casual em um banco e havia evoluído para a possibilidade real de recuperar sua família. Ele havia aprendido que ser pai não era sobre prover financeiramente ou impor autoridade, mas sobre presença constante, amor incondicional e a disposição de colocar as necessidades da criança acima de qualquer outra coisa. Naquela noite, pela primeira vez em 7 anos, Rafael dormiu em paz completa. Sonhou com um futuro onde Gabriel o chamaria de pai, onde eles teriam aventuras juntos, onde ele poderia ensinar ao menino sobre vida, valores e sonhos. Sonhou com uma família reconstituída,
baseada não em obrigações legais ou expectativas sociais, mas em amor genuíno e escolhas conscientes. O círculo havia se completado. O homem que havia perdido tudo por escolher o sucesso profissional, em detrimento do amor, havia encontrado uma segunda chance. E dessa vez, ele sabia exatamente qual escolha fazer. Gabriel seria sempre sua prioridade máxima, e Rafael passaria o resto da vida sendo o pai que deveria ter sido desde o primeiro dia. A história que começou com um encontro doloroso se transformara em uma promessa de futuro, onde o amor paternal tardio, mas genuíno, poderia finalmente florescer. Rafael havia aprendido que nunca é tarde demais para fazer as escolhas certas, desde que estejamos dispostos a abrir mão do orgulho e abraçar a vulnerabilidade que o amor verdadeiro exige. 6 meses depois, Gabriel soube a verdade sobre sua paternidade de uma forma gentil e amorosa, cercado pelo carinho de Marina e Rafael. A revelação não trouxe confusão ou trauma, mas sim uma sensação de completude que a criança nem sabia que estava faltando. Gabriel finalmente tinha respostas para perguntas que nem sabia como fazer. E, mais importante, tinha a certeza de que era amado incondicionalmente por ambos os pais. Rafael nunca mais perdeu um aniversário, uma apresentação escolar ou uma noite de lição de casa de Gabriel. Ele havia descoberto que ser pai era infinitamente mais gratificante que qualquer conquista profissional e que o sucesso verdadeiro se mede não pelo que acumulamos, mas pelo amor que compartilhamos e pelas vidas que tocamos positivamente. Marina e Rafael não reataram o relacionamento romântico. Muito havia mudado nos 7 anos de separação. Mas eles construíram uma parceria sólida e respeitosa como pais, unidos pelo objetivo comum de proporcionar a Gabriel a infância feliz e segura que ele merecia. Às vezes, o amor se transforma, mas quando é verdadeiro, nunca desaparece completamente. E Gabriel cresceu sabendo que era amado por 2 pais extraordinários que haviam aprendido, através de erros e acertos, que a família é construída não apenas por sangue, mas principalmente por escolhas diárias de amor, presença e dedicação. Ele se tornou um jovem confiante e carinhoso, carregando em si o melhor de ambos os pais e a certeza de que sempre seria a prioridade absoluta em suas vidas. O final desta história não é um final, mas um novo começo, onde o amor verdadeiro vence o orgulho, onde a paternidade responsável supera o sucesso profissional e onde uma família pode ser reconstruída sobre as bases sólidas do arrependimento sincero e da mudança genuína. Porque às vezes perder tudo é necessário para descobrirmos o que realmente importa na vida. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima!